Bem-vindos à nossa aula de número 222. Entramos, saímos da parte 4. Já estou com saudades, da Cataláxia, ou Economia de Mercado, entramos na parte 5. Parte 5, que vai tratar do quê? A cooperação social sem o mercado. Esse é o título da parte 5. A parte 5 é formada por dois capítulos. O capítulo 25 e o 26. No capítulo 25, na verdade, o que nós vamos ver é uma preparação teórica para explicar por que o comunismo, por que o socialismo, tá? Porque o comunismo é uma derivada do socialismo. Todo tipo de socialismo, seja ele um socialismo fabiano, todo tipo de socialismo é fadado ao fracasso. Mas dia menos dia tende-se ao fracasso. Então, como eu disse, a parte 5 ela é feita de dois capítulos. O capítulo 25 tem apenas três itens, que vai tratar da construção imaginária de uma sociedade socialista. Então, vamos tratar dessa construção imaginária, o que seria uma sociedade socialista, como é que ela tem que se comportar, para depois a gente discutir tudo isso. E, então, depois do capítulo 25, nós vamos tratar do assunto a impossibilidade do cálculo econômico no sistema socialista. Então, nós vamos falar no capítulo 26 sobre os erros que no passado foram formulados na concepção do problema, tentativa e erro, o quase mercado, né? As equações diferenciais da economia matemática tentando avalizar o socialismo. Pois bem, vamos trabalhar, né? E, e como estamos fazendo sempre, vamos compartilhar a partir do PDF, para que facilite a vida dos nossos alunos. Mas isso não impede você de comprar o livro. Lembrando que eu vou grifando aqui no PDF e falando que é para vocês grifarem, tomarem as notas, né? Para entender por que está grifado. Grifar por grifar parece. Parte 5: a cooperação social sem o mercado. Ou seja, o problema do socialismo é o sem o mercado. Capítulo 25: a construção imaginária de uma sociedade socialista. Item 1: a origem histórica da ideia socialista. Os filósofos sociais do século XVIII, quando lançaram as bases da praxeologia e da economia, tiveram de se confrontar com uma distinção, aceita universalmente, quase sem contestação, entre o mesquinho egoísmo individual e o Estado. O representante dos interesses da sociedade como um todo. Então, o Estado como o representante dos interesses da sociedade como um todo. É isso que a maioria dos juízes, promotores, o pessoal do judiciário acredita que seja verdade isso. Entretanto, naquele tempo, o processo de deificação, de considerar Deus, que acabaria levando os homens que dirigem o aparato de compulsão e coerção à categoria de deuses, ainda não havia atingido a sua plenitude. O que as pessoas tinham em mente ao se referir a governo não era ainda a noção quase teológica de uma deidade onipotente e onisciente, a personificação de todas as virtudes. O que tinham em mente eram os governos reais, tal como se representavam na cena política. E para quem está querendo tirar sarro, né, pensando, antigamente eles pensavam que os reis eram deuses, né, os faraós, tudo mais, né? Para quem acha que está imune desse pensamento hoje em dia, de acreditar que o que o governo fala é lei, é válido, é moral, é ético, é deificar, obviamente, a estrutura governamental. É uma pena, sinto pena dessas pessoas. Eram as várias entidades soberanas cujas dimensões territoriais resultavam de guerras sangrentas. Então, o sentido de nação judaica, não importa onde ele nasce. Se ele nasceu de um ventre de uma judia, ele é um judeu. O sentido de nação é muito bem definido pelo povo hebreu. E, acima de tudo, era assim que se pensava antigamente. Ora, as várias entidades soberanas, cujas dimensões territoriais, não tinha essa conversinha de Udipossedetes, o Brasil é essa linha aqui. Não.
né? Tinha muito mais a ver com a liberdade da autodeterminação dos povos, por assim dizer, do que o que é hoje. Hoje nós somos menos livres do que na época dos reis, dos feudos e tudo mais. Não tenho a menor dúvida disso. Podemos estar numa prosperidade muito grande graças ao capitalismo, né? Então, vamos lá. Eram as várias entidades soberanas, cujas dimensões territoriais resultavam de guerras sangrentas, né? De intrigas diplomáticas e de casamentos entre dinastias hereditárias. Eram os príncipes, cujos domínio e renda ainda não estavam, em muitos países, separados do tesouro público. E as repúblicas oligárquicas, como Veneza e alguns dos cantões suíços, guardem cantões suíços para a vida de vocês, tá? Porque é como a coisa deveria funcionar. Nos quais o objetivo principal da gestão dos negócios públicos era o de enriquecer a aristocracia dirigente. Então, eram os príncipes cujos domínios e renda não estavam, em muitos países, separados do tesouro público. E aqui vem uma crítica prévia a esse pensamento. Porque se você for ler o Democracia, o Deus que Falhou, Roupa vai explicar efetivamente as vantagens do governo que ele chama de privado, que é esse defeitozinho que Mises está apontando aqui, frente às democracias modernas. Então, são pontos importantes de discussões de doutrinas políticas e suas consequências. Consequências sobre o quê, Rodrigo? Se nós somos economistas. Consequências sobre o tamanho do Estado, seu papel, a polícia, quem tem o direito de prender o outro ou não, estando custando marginalmente frente a tudo aquilo que o livre mercado pode oferecer. Lembrem-se disso. O mercado livre, sem intromissão, sem qualquer intervenção de quem quer que seja, é uma abstração de uma construção imaginária. Mises já categorizou isso de forma muito contundente e verdadeira. Os interesses desses governantes, por um lado, não coincidiam com os interesses dos súditos egoístas, preocupados exclusivamente com a própria felicidade, e, por outro lado, também não coincidiam com os governos estrangeiros, interessados somente na expansão de seus territórios e no correspondente butim, do que você amealha depois que você invade um país e destrói ele, que a gente chama de espólios de guerra. Os autores de livros sobre esses antagonismos geralmente defendiam a causa do governo de seu próprio país. Supunham, bem candidamente, que os governantes são os defensores dos interesses da sociedade, os quais são irremediavelmente conflitantes com os dos indivíduos, que as formam. Ao repelirem o egoísmo de seus súditos, os governantes estariam promovendo o bem-estar da sociedade, oposto ao dos mesquinhos interesses individuais. A filosofia liberal rejeitou essas noções. Onde que eu leio mais sobre filosofia liberal, Rodrigo? Volta lá no capítulo 8 da parte 2 do livro, né? A ação na sociedade. Primeiro capítulo é o capítulo 8, onde vai tratar de todas as questões, inclusive da filosofia liberal. Do seu ponto de vista, na sociedade de mercado não obstruído, não existem conflitos entre interesses corretamente entendidos. Os interesses dos cidadãos não são opostos aos da nação. Os interesses de cada nação não são opostos aos de outras nações. Não obstante, ao demonstrarem essa tese, os próprios filósofos liberais contribuíram para o fortalecimento da noção do Estado divino. Na sua análise, substituíram os governos reais de seu tempo pela imagem de um Estado ideal. Então, o Mises já está fazendo a culpa do nosso tentar divinizar, né, deificar o governo brasileiro, grande, gigantão, sabe tudo, onisciente, onipotente, que só faz caca, não consegue resolver nada, né? É um problema econômico. Na sua análise, substituíram os governos reais do seu tempo pela imagem de um Estado ideal. Construíram a vaga imagem de um governo cujo único objetivo seria o de promover a felicidade dos seus súditos. Na Europa, no Ancien Regime,
ou seja, no antigo regime, essa ideia certamente não correspondia à realidade. Na Europa daquele tempo havia principelhos alemães que vendiam seus súditos como se fossem gado para lutar nas guerras de nações estrangeiras. Havia reis que aproveitavam qualquer oportunidade para conquistar os seus vizinhos mais fracos. Havia a revoltante experiência da divisão da Polônia. Havia a França governada sucessivamente pelos homens mais devassos, o regente Filipe de Orleans e Luís XIV, perdão, Luís XV. E havia a Espanha governada pelo grosseiro amante de uma rainha adúltera. Como quer que fosse, os filósofos liberais imaginaram um Estado que nada tinha em comum com aqueles governos de cortes e aristocracias corruptas. O Estado, tal como o conceberam em seus escritos, seria governado por um ser sobre-humano perfeito. Um rei cujo único objetivo seria o de promover o bem-estar de seus súditos. Partindo dessa premissa, levantaram a seguinte questão: será que as ações individuais dos cidadãos, quando livres de qualquer controle autoritário, não seguiriam caminhos que um rei bom e sábio desaprovaria? O filósofo liberal responde negativamente a essa pergunta. Ele admite certamente que os empresários são egoístas e visam ao seu próprio lucro. Entretanto, na economia de mercado, só podem oferir lucros se satisfizerem da melhor maneira possível as necessidades mais urgentes dos consumidores. Seus objetivos coincidem com os de um rei perfeito. Ou seja, o livre mercado é o rei perfeito. Porque esse rei benevolente visa tão somente a que os meios de produção sejam empregados de forma a propiciar a maior satisfação dos consumidores. Evidentemente, esse raciocínio implica em introduzir julgamentos de valor e preconceitos políticos na análise dos problemas. Esse governante paternal é meramente um alter ego do economista, que, por meio desse artifício, eleva os seus próprios julgamentos de valor para a dignidade de um padrão de valores absolutos e eternos, válido universalmente. Ora, aqui é quando eu digo que a única filosofia que, para mim, é válida efetivamente, o único filósofo que merece minha consideração, e olha que eu estou sendo, vou arrumar briga acho que com 99% dos meus amigos, hein? Que são aristotélicos, estoicistas e tudo mais. Para mim, o único filósofo que realmente vale minha atenção estudar filosofia é a filosofia liberal derivada de uma ciência econômica. Qual ciência econômica? Que nós estamos estudando. E aqui Mises dá uma descrição sobre o que é isso, né? Porque na filosofia econômica, na filosofia liberal, ou seja, na doutrina política da filosofia liberal, existem julgamentos de valor. Ser rico é melhor que ser pobre, ser saudável é melhor que ser doente. São julgamentos de valor que a nós economistas não nos cabe decidir isso. Agora, quando existe essa consideração, vem a questão importante. Ora, esse governante paternal, o livre mercado, é meramente um alter ego. A gente já estudou o que é o alter ego. Do economista, que, por meio desse artifício de criar um alter ego, eleva seus próprios julgamentos de valor para a dignidade de um padrão de valores absolutos e eternos, válido universalmente. O economista em questão se identifica com o rei perfeito e denomina de bem-estar geral, bem comum, produtividade nacional, Wirtschaftlich, os fins que ele mesmo escolheria se tivesse os poderes de um rei. Fins esses que seriam diferentes dos perseguidos egoístamente pelos indivíduos. E aqui é o problema. Olha só, o economista em questão se identifica com o rei perfeito. Não considera esse rei perfeito uma abstração de todo o conjunto do livre mercado. E denomina de bem-estar geral, ou seja, bem comum, produtividade nacional, Wirtschaftlich, os fins que, aí é o problema, que ele mesmo escolheria se tivesse os poderes de um rei. Fins esses que seriam diferentes dos perseguidos egoisticamente pelos indivíduos. Então começamos a ter um problema. Ora, sua ingenuidade o impede de perceber que esse hipotético chefe de Estado é meramente uma hipótese gerada pelos próprios julgamentos de valor. Acredita piamente esse cara ter descoberto uma maneira incontestável de distinguir o bem e o mal.
Sob a máscara do rei paternal e benevolente, o próprio ego do autor é entronizado como o arauto da lei moral e absoluta. Por isso que o ministro da Economia tem um papel de rei, porque essa abstração que vem lá da escola clássica de economia, tentando. Na verdade, é deixe o mercado, lá você ferra, lá você passeia, pô, deixa o mercado passar, deixa o mercado resolver os problemas. É a mão livre invisível, de fato. Pois bem, uh, a característica essencial da construção imaginária do regime desse rei ideal é a de estarem todos os seus cidadãos incondicionalmente sujeitos a um controle autoritário. O rei emite ordens e todos obedecem. Isso não é uma economia de mercado. Quer dizer, deixou de valer aquilo que era o principal, né? O rei emite ordens e todos obedecem. Isso não é uma economia de mercado. Deixa de haver a propriedade privada dos meios de produção. Propriedade privada dos meios de produção enseja em que você deve decidir o que fazer com ela. E não alguém dizer, não, 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 ó, você não vai gastar seu dinheiro querendo fazer essa obra aí, não, porque isso aí não vai te trazer lucro, cara. Gasta só um pouquinho, vamos investir ali, ó. Acabou. Já não há mais a propriedade privada dos meios de produção. Mantém-se a terminologia da economia de mercado, mas na realidade já não há mais propriedade privada dos meios de produção. As compras e vendas não são mais verdadeiras. Os preços de mercado deixam de existir. Esse é o problema. Aqui já é um preâmbulo do que nós vamos ver no capítulo 26. A produção não é dirigida pela conduta dos consumidores, revelada pelo mercado, mas por decretos autoritários. O governante atribui a cada um sua posição no sistema de divisão do trabalho, determina o que deve ser produzido e de que maneira cada indivíduo está autorizado a consumir. Isso é o que hoje em dia pode ser corretamente denominado de socialismo do tipo germânico. Minha nota de rodapé. Veremos adiante, lá vai ter a explicação desse socialismo do tipo germânico. Ora, os economistas comparavam esse sistema hipotético, que no entender deles corporificava a própria lei moral, com a economia de mercado. Olha só, os economistas, tá? Clássicos, comparavam esse sistema hipotético, que no entender deles corporificava a própria lei moral, com a economia de mercado. O que de melhor poderiam dizer da economia de mercado era que seus resultados não seriam diferentes dos engendrados pela supremacia do autocrata perfeito. Recomendavam a economia de mercado apenas porque, a juízo deles, atingiria os mesmos resultados que o rei perfeito desejaria atingir. Esse é o problema. Não considerava o rei perfeito o alter ego de uma economia de mercado livre e desobstruída. Faziam o contrário, recomendavam a economia de mercado apenas porque, a juízo deles, atingiria os mesmos resultados que o rei perfeito desejaria atingir. Pronto. Liberou o flanco para os socialistas criarem suas teses. Assim sendo, a simples identificação do que é moralmente bom e economicamente adequado com os planos do ditador totalitário que caracteriza os defensores do planejamento central e do socialismo não chegou a ser contestada por muitos dos antigos liberais. Então, por conta do que foi escrito acima, é que os antigos liberais não contestaram a coisa que devia ser contestada. Ora, assim sendo, a simples identificação do que é moralmente bom e economicamente adequado, com os planos do ditador totalitário que caracteriza os defensores do planejamento central e do socialismo, não chegou a ser contestada por muitos dos antigos liberais. Muitos dos meus amigos vivem dizendo que não, precisamos de moral e ética, não adianta fazer uma sociedade que não tenha ética e moral, como se isso fosse algo não subjetivo. Por isso que o livro Propriedade Privada, A Última Fronteira é algo necessário. Pode-se até dizer que eles deram origem a essa confusão quando substituíram os depravados e inescrupulosos déspotas e políticos do mundo real pela imagem ideal do Estado perfeito. É claro que, para o pensador liberal, esse Estado perfeito era apenas um instrumento auxiliar de raciocínio, um modelo com o qual ele comparava o funcionamento da economia de mercado. Mas ninguém deve surpreender-se com o fato
de que as pessoas se tenham perguntado por que não passar esse estado ideal do pensamento para a realidade. Vocês estão entendendo? Para os economistas, o livre mercado poderia ser representado por um alter ego de um rei perfeito. Mas aí a gente não pode se surpreender se as pessoas tenham se perguntado por que não passar esse estado ideal, que é uma construção imaginária do livre mercado, para o pensamento, para a realidade. Pronto, surgiu o socialismo nessa nova maneira. Os antigos reformistas queriam implantar a boa sociedade, confiscando a propriedade privada e promovendo a sua redistribuição. Todos teriam uma parte igual e a permanente vigilância das autoridades garantiria a preservação desse sistema igualitário. Com o advento das operações em larga escala na indústria, na mineração e no transporte, esses planos se tornaram irrealizáveis. As fábricas tinham dono, não eram simplesmente fazendas e aquilo não podia ser dividido. Pronto. Não se poderia cogitar desarticular uma grande empresa e distribuir igualmente os pedaços? Nós vamos ver a nota de rodapé lá embaixo. O antigo programa de redistribuição foi superado pela ideia da socialização. Os meios de produção deveriam ser desapropriados, mas não seria necessário redistribuí-los. O Estado deveria dirigir ele mesmo todas as fábricas e todas as explorações agrícolas. Existem ainda hoje no ZEUA pessoas que querem desarticular a produção em larga escala e terminar com as grandes empresas. Bom, não só no, se antes fosse só no ZEUA, né? Pois bem, essas interferências se tornaram logicamente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pois bem, essas informações se tornaram logicamente inevitáveis, tão logo essas inferências se tornaram logicamente inevitáveis, tão logo as pessoas começaram a atribuir ao Estado, além da perfeição moral, também a perfeição intelectual. Os filósofos liberais haviam descrito o seu Estado imaginário como uma entidade não egoísta, preocupada exclusivamente com o maior bem-estar possível de seus súditos. Haviam descoberto que, no contexto da sociedade de mercado, o egoísmo dos cidadãos produziria os melhores resultados que esse Estado não egoísta pretendia realizar. Para eles, era precisamente esse fato que justificava a preservação da economia de mercado. Ponto. Os economistas tinham entendido, porém, ao transmitir sua mensagem, transmitiram de forma errada. Os filósofos liberais. Mas as coisas mudaram quando as pessoas começaram a atribuir ao Estado não só as melhores intenções, mas também a onisciência. A partir daí, era inevitável concluir que o Estado infalível tinha melhores condições de ser mais bem-sucedido na condução das atividades produtoras do que os indivíduos sujeitos ao erro. Olha só. Então, o que os filósofos liberais haviam descrito era que o Estado imaginário seria, obviamente, o melhor das condições, porque o livre mercado, atendendo aos desejos egoístas das pessoas, produz o melhor resultado para todos. Só que, mas as coisas mudaram quando as pessoas começaram a atribuir ao Estado não só as melhores intenções, mas também a onisciência. A partir daí, era inevitável concluir que o Estado infalível tinha melhores condições de ser mais bem-sucedido na condução das atividades produtoras do que indivíduos sujeitos ao erro. Evitar-se-iam, assim, todos aqueles erros que frequentemente incidem em empresários e capitalistas. Não haveria mais investimentos equivocados e nem desperdício dos escassos fatores de produção. A riqueza se multiplicaria. A anarquia da produção parece ser esbanjadora de recursos quando comparada com o planejamento do Estado onisciente, se o Estado assim fosse. O modo de produção socialista parece ser, então, o único sistema razoável e a economia de mercado, a encarnação da irracionalidade. Olha só de onde que vem as coisas. Os economistas clássicos dizendo que o livre mercado era a coisa mais importante, porque faria o papel de um rei perfeito. E aí a coisa vai derivando, derivando, as narrativas são ajustadas aos interesses particulares, né? Pois bem, para os que procuram defender racionalmente o socialismo, a economia de mercado é simplesmente uma incompreensível aberração da humanidade. Para os que sofrem a influência do historicismo,
A economia de mercado é a ordem social própria de um estágio inferior da evolução humana e será eliminada pelo inevitável processo de contínuo aperfeiçoamento, com a finalidade de estabelecer um mais adequado sistema socialista. Ambas as linhas de pensamento concordam com o fato de que a própria razão exige a passagem para o socialismo. Que essas mentes ingênuas chamam de razão não é mais do que uma tentativa de tornar absolutos os seus julgamentos de valor. Limitam-se a identificar o seu próprio raciocínio com a duvidosa noção de uma razão absoluta. Nenhum autor socialista parou para pensar na possibilidade de que a entidade abstrata para a qual seriam atribuídos poderes ilimitados, seja ela chamada de humanidade, sociedade, nação, Estado ou governo, poderia agir de uma maneira que ele mesmo não aprovasse, que é o caso, todos os dias. O mundo socialista defende o socialismo por estar plenamente convencido de que o supremo mandatário da comunidade socialista agirá sempre de uma maneira que ele, indivíduo socialista, considera razoável, de que procurará atingir aqueles objetivos que ele, indivíduo socialista, aprova inteiramente, de que tentará atingir aqueles objetivos escolhendo os meios que ele, indivíduo socialista, também escolheria. Os socialistas só se consideram genuinamente socialista, os socialistas só consideram genuinamente socialista o sistema em que essas condições estejam inteiramente preenchidas. Quaisquer outros sistemas ainda se qualificam de socialistas, que se qualificam de socialistas são meras falsificações completamente diferentes do verdadeiro socialismo. É assim que termina a tragédia socialista e eles falam: "Ah, mas esse não era o verdadeiro socialismo". Todo socialista é um ditador disfarçado. Desgraçados sejam os dissidentes. Perderam o direito à vida e devem ser liquidados. É assim que pensa o socialista. Todo socialista é um ditador, um déspota disfarçado. Todo. Não há exceção. A economia de mercado torna possível a cooperação pacífica entre as pessoas, apesar do fato de estas divergirem em relação aos seus julgamentos de valor. Nos planos socialistas não há lugar para divergência. Seu princípio é a Gleichschaltung, a uniformidade perfeita imposta pela polícia. Existem pessoas que costumam considerar o socialismo uma religião. Na verdade, é uma religião de autodeificação. O Estado e o governo de que falam os planejadores, o povo para os nacionalistas, a sociedade para os marxistas, a humanidade para os positivistas kantianos de Augusto Comte, são nomes dos deuses dessas novas religiões. Mas todos esses ídolos são meramente um alter ego do próprio indivíduo reformista. Ao atribuir a seu ídolo aqueles atributos que os teólogos atribuem a Deus, está glorificando seu próprio ego. É infinitamente bom, onipotente, onipresente, onisciente, eterno. É o único ser perfeito nesse mundo de imperfeições. É tentar substituir Deus, o Estado por Deus, né? Deus pelo Estado. Não cabe à economia examinar a fé cega e o fanatismo. Os crentes são inacessíveis a qualquer argumento, consideram escandalosa qualquer crítica, uma blasfêmia de homens cruéis contra o imperecível esplendor do seu ídolo. A economia lida apenas com os planos socialistas e não com os fatores psicológicos que impeliram as pessoas a esposar a estatolatria. Perfeito, querido Ludwig. Então, aqui encerramos mais uma aula, primeira aula do capítulo 25 da parte 5 do nosso livro. Muito obrigado. Até a próxima aula.